Vamos tentar entender bem cautelosamente, de forma bem calma, o que está acontecendo com o Mauro Cid. Mauro Cid, uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, que poderia ser usado para prender o presidente, depois que a decisão já havia sido tomada, foi preso por um cartão de vacina, por uma suposta fraude de cartão de vacina. Primeiro que fraudar um cartão de vacina não levaria à prisão, mas ele foi preso. Uma prisão preventiva, que deveria, de acordo com a regra no Brasil, a lei, algo que não existe mais, né? Não pode passar de 40 dias até 40 dias. A acusação tem que ser feita até 40 dias. Ele ficou 129 dias preso por cartão de vacina. É muito sério isso. Mas vamos lá. Dentro da prisão, de acordo com as alegações do Mauro Cid, uma prisão ilegal, né, 129 dias, já deveria ter sido solto, não houve acusação até então. E aí oferece a ele uma colaboração para que as suas penas sejam diminuídas. Quais penas? Penas dos crimes que eles já haviam decidido que foram cometidos e já havia decidido quem eram as pessoas responsáveis. Mauro Cid, então, teve a sua vida devassada, né? Sua família ameaçada, sua filha, como ele mesmo disse, o áudio dele mesmo fala, né? Que foi coagido, que foi intimidado, que sofreu uma espécie de tortura psicológica, né? Pressão psicológica para inventar algum crime para que eles possam prender Bolsonaro e seu círculo mais próximo. Depois de 129 dias, parece que ele cedeu e respondeu o que a PF queria. Solto, vai para sua casa, prisão domiciliar, e uma dessas conversas privadas, que são aquelas conversas onde a gente fala a verdade, onde a gente faz um desabafo. Essa conversa é gravada e ele fala tudo aquilo que você viu nos áudios que o Brasil inteiro já viu, né? Onde ele afirma nos áudios que a Polícia Federal não está nem aí para fatos, que é simplesmente que ele corrobore com a narrativa que eles criaram, que já estão com as cartas marcadas, que no Brasil não existe lei, que a lei é o Alexandre de Moraes, e que eles não vão parar até prender todo mundo, que ele se viu obrigado a colaborar, porque eles estavam ameaçando o pai, a mãe, filha e tudo mais. Lembrando, 129 dias preso, sendo que o máximo que ele poderia ter ficado seria 40. E aí os áudios vêm à tona, todo mundo fica sabendo o que aconteceu. Aí, para provar que isso não é verdade, que o Alexandre de Moraes não é a lei, que a Polícia Federal segue a riscos do devido processo legal, de acusação, no dia seguinte ele é intimado a aparecer na Polícia Federal e lá ele fala que tudo é mentira, que a Polícia Federal é maravilhosa e assina um documento falando isso. Inclusive o documento está aqui. O que é interessante, né? O senhor reafirma, ou a polícia perguntado, o senhor reafirma a voluntariedade da manifestação de vontade exteriorizada na audiência realizada no dia 6/9? Sim, confirma e reafirma. A vontade continua sendo a mesma, de forma espontânea e voluntária. Ciente de que seria feita a colaboração, afirma não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. Então, no dia que saem os áudios falando que ele estava sofrendo, onde ele fala que estava sofrendo pressão da polícia e pressão do judiciário, no dia seguinte ele é colocado dentro de uma sala de interrogatório e aí ele sai de lá com esse documento assinado por ele falando que não houve pressão, que foi tudo voluntário. Sim. É um desrespeito à inteligência do povo brasileiro acreditar que porque ele foi lá naquela sala e assinou isso daí, agora isso é verdade. Essa é a verdade. Os áudios dele que ele está desabafando, e vamos lembrar, quando a pessoa fala que ela está desabafando, o desabafo é quando você fala o que você realmente pensa, certo? Pois no desabafo dele, tá aqui, ó. Teve ciência através da revista. A conversa era privada, informal, privada, particular, sem intuito de ser exposta em revista de grande circulação. Mas se é uma conversa privada, é uma conversa que você fala o que você realmente pensa. Quando você está tendo uma conversa privada, é porque você está ali falando o que você realmente pensa. Tudo o que falou foi um desabafo. Foi apenas um desabafo, uma forma de expressar. Ele estava desabafando o que ele realmente acredita, o que ele realmente pensa, ou o que realmente aconteceu para ele. Onde ele foi coagido, intimidado. No mínimo, depois dessas declarações, no mínimo tinha que se ter uma investigação. E no final, que ele deseja manter o acordo de colaboração premiada, deseja manter nos exatos termos o que foi celebrado. No mínimo, tinha que haver uma investigação. Gente, assim, a impressão que nós temos é que realmente
a gloriosa Polícia Federal, uma parte dela pelo menos, está sendo usada como capangas e as pessoas não têm mais direito de defesa. Eles pegam uma pessoa, prendem ela indefinidamente, até que ela aceite falar o que eles falam que aconteceu. Onde que isso acontece? Em ditaduras. E agora ficou feio, porque eles tentaram criar esse documento no dia seguinte, botar ele para assinar o documento, para falar que não, aquilo que eu falei no áudio é mentira. A verdade é o que eu estou assinando agora, aqui dentro da Polícia Federal, antes de ser preso mais uma vez. E o cara ainda sai de lá preso. Preso por quê? Ele quebrou alguma das regras, alguma das condições? Ele não queria que o áudio tivesse sido publicado. Por que o Mauro Cid foi preso novamente? Se tem um comportamento do nosso judiciário hoje que realmente levanta suspeitas sobre o fato de uma parcela do nosso Estado ter sido sequestrado e usado, instrumentalizado contra a oposição ou contra aqueles que eles não gostam, é o Mauro Cid. Passou do ridículo tudo isso que está acontecendo. Passou do ridículo. E esse termo de audiência que foi publicado, aí eu faço uma pergunta. Moraes tornou público esse termo de audiência, que foi feito no dia seguinte dos áudios, mas não torna público o vídeo da audiência inicial da qual o Mauro Cid fala que foi coagido. É igual o vídeo lá do suposto ataque no aeroporto de Milão. Todo mundo quer ver. Eu acho que isso tiraria toda e qualquer dúvida, não, né, acabaria com qualquer suspeita. Mas não, o vídeo de Milão continua sendo sigiloso. E se agora houve toda essa comoção em relação ao interrogatório, né, à oitiva do Mauro Cid, onde ele fala que ele foi coagido, é muito simples. Vamos tirar essas dúvidas, porque são dúvidas sérias. São dúvidas que levam uma parcela do Brasil a acreditar que o nosso sistema judiciário já não trabalha mais para buscar fatos e responsabilizar as pessoas, né, corretas, mas sim para destruir quem eles não gostam, destruir a vida das pessoas que se posicionam contra essa ditadura, e isso só acontece em sistemas autoritários, em nações autoritárias. Então, para tirar a dúvida, qual que é a melhor coisa a ser feita? Não tirar a dúvida, tornar público. Torna pública a audiência, o vídeo da audiência inicial. Torna público o vídeo do aeroporto de Milão, onde depois a família inteira teve sua vida destruída, a Polícia Federal invadindo a casa de uma família, prendendo o celular e tudo, para depois nem apresentar queixa. O que está acontecendo no Brasil não é mais admissível. Não importa se é bolsonarista, direitista, isso já não importa mais. Mas é inadmissível que as coisas continuem acontecendo dessa forma. Até uma parcela da imprensa que sempre passou pano para isso tudo já está assustada. E o Brasil e o mundo já está sabendo do que está acontecendo aqui. Já estamos divulgando. E vamos continuar divulgando ainda mais. Agora nós estamos numa situação tão absurda que o simples fato de eu estar aqui pedindo para que as coisas sejam feitas de forma transparente e que acusações sérias como a do áudio do Cid seja investigada, que seja criada uma CPI, pronto, a Polícia Federal aparece aqui em casa. Isso passou dos limites há muito tempo. E essa corda um dia, meu medo é, sabe qual que é? Que essa corda um dia vai estourar de uma maneira e vai levar o Brasil para um caos jamais visto antes. E isso ninguém quer.